Olá, caros amigos do Centro Espírita Verdade e Luz de Jaú. Boa noite. Nossos corações estão aquecidos pelo convite, mesmo virtual. Nós queremos dizer que é uma alegria imensa e queremos estar com vocês presencialmente em uma outra oportunidade. Portanto, queridos amigos, que nós possamos nesses instantes estarmos envolvidos pelo olhar amoroso e pacificador do nosso Mestre Jesus. Nós trouxemos para a conversa de hoje uma belíssima passagem, a tempestade acalmada, que está nos evangelhos sinópticos de Mateus, Lucas e Marcos. Nós vamos trabalhar mais especificamente o texto de Marcos. Há sempre muitas interpretações das passagens evangélicas, com rico material de estudo e muitos olhares. O benfeitor espiritual Emmanuel, através do Chico Xavier, na introdução da obra Caminho, Verdade e Vida, vai nos dizer que no conjunto da Boa Nova, cada conceito do Cristo e dos seus colaboradores diretos se encaixa em uma determinada situação do espírito pelas estradas da vida, em uma vivência do espírito. O Evangelho é para o espírito imortal. E as passagens evangélicas nos trazem ensinamentos doutrinários, morais, psicológicos, de tal maneira que daqui a 3, 4, 5 anos, se nós formos estudar novamente esse texto, novas reflexões vão se abrir, porque estaremos em um outro momento, um outro grau de maturidade psíquica. Tal é a profundidade do Evangelho. Então nós vamos ler a passagem que está no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículos de 35 a 41, e que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não te importas que pereçamos? Cala-te. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé?
meus amigos, nessa belíssima passagem. Essa belíssima passagem tem um notável conteúdo simbólico, com muitos ensinamentos e reflexões. E o espírito de Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, na obra Luz do Mundo, ela faz a mesma coisa que o espírito Humberto de Campos na obra Boa Nova. Traz informações espirituais dos bastidores, das entrelinhas, e nos conta então nessa obra Luz do Mundo que em alguns meses do ano as águas do Mar da Galileia se tornam revoltas, com ventos e tempestades. E os pescadores sabem disso porque é a rotina do dia a dia. E muitas coisas aconteceram no Mar da Galileia naquela época, também chamado Lago de Genezaré, um lago de água doce, piscoso, com cerca de 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura, que recebe água do Rio Jordão, drena para o Mar Morto. E nós vamos ter ali, na época de Jesus, uma intensa movimentação de comércio, de pescadores, de trabalho, dos trabalhos de Jesus. Portanto, o Mar da Galileia representa para nós a vida com toda a sua movimentação, a vida como um todo. Então veja, de toda parte, necessitados, sofredores, enfermos procuram Jesus e a sua mensagem consoladora. Milhares de pessoas receberam das suas mãos sublimes as concessões de saúde, de consolo, de refazimento. Jesus havia realizado uma série de curas e a sua fama aumentava cada vez mais. E com isso, a multidão que o envolvia. À tardezinha, Jesus convida os discípulos então para saírem dali e atravessarem para o outro lado, passar para outra banda. Isso indica, meus amigos, nesse imperativo de Jesus, uma mudança de comportamento, uma mudança sob o amparo do Cristo. Nos envolve a percepção de que soou a hora necessária para a nossa transformação espiritual, uma mudança de rumo com quebra de paradigmas, passar a viver de uma outra forma. Independente dos desafios que nós possamos enfrentar, Jesus sempre direciona os nossos caminhos. Então, atravessar denota uma ação, uma movimentação de forças internas da alma, porque sem isso nós não vamos conseguir sair do lugar, não vamos conseguir mudar a situação que nós nos encontramos, não vamos evoluir. Então é necessária a ação. Mas essa mudança de comportamento exige cuidados, não é, meus amigos? Não é fácil. Assim como esse processo de travessia implica em riscos, ainda quando se navega por águas tranquilas, porque os ventos, eles podem mudar a qualquer momento, como mudaram nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, não é? Os ventos mudaram e veio uma tempestade. Nossas vidas são assim. Nós temos até períodos de calmaria, dali a pouco vem um vento forte, uma provação. Então, nesse sentido, a vontade, que é uma potência da alma, imprime papel fundamental. A vontade é um atributo do espírito e é a vontade que direciona o barco da nossa vida. E nesse sentido, é necessário deixarmos para trás a turba, a multidão, como eles deixaram. A multidão simboliza as coisas do mundo, o materialismo, multidões de erros, culpas, o apego às coisas do mundo, nossos vícios, é a porta larga. E para mudar,
nós temos que renunciar a tudo isso e buscar a porta estreita e levar conosco o próprio Jesus. Então, meus amigos, o registro de Marcos diz que havia outros barquinhos na travessia. A travessia espiritual de uma pessoa afeta os que se encontram ao seu redor. Nossas atitudes sempre geram reações nos outros e vice-versa. Nós não estamos sozinhos na nossa travessia. Estamos dentro de um círculo de relacionamentos. E todos nós, a humanidade inteira, é convidada a fazer essa travessia evolutiva. Nós estamos numa época de transição moral, dizem os espíritos superiores no capítulo 18 da obra A Gênese. Eles vão dizer que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos virão para a regeneração da humanidade. Não estamos vivendo um momento desses, onde nós somos convidados a ressignificar as nossas vidas? Estamos aí vivendo dias de distanciamento social, mas é um convite para que nós possamos nos reconectarmos com a nossa essência divina, conosco mesmos. E todos nós temos então o amparo uns dos outros. Há sempre alguém que vela por nós. Mesmo que alguém se sinta sozinho e diga, não tenho ninguém. Nós temos os nossos benfeitores espirituais e somos extremamente amparados por eles. Então, lá no texto de Amélia Rodrigues, Simão Pedro vai falar assim, que ele vai alertar, na verdade, sobre o período de tempestades, e Jesus vai dizer que nós não devemos temer as coisas que vêm de Deus. E diz que está cansado, Jesus. Então ele se cansava? Tinha um corpo físico, realizou muitas curas antes dessa travessia, e olha, Jesus comia, bebia, dormia, embora com uma elevação extraordinária de um espírito puro, ele possuía um corpo físico, ele estava encarnado. Conta o texto que Jesus dorme em uma almofada na polpa do barco, na parte de trás, onde fica o leme, em plácida serenidade. Judas reclama no texto de Amélia Rodrigues. Não seria aquela viagem, ele vai dizer assim, não seria aquela viagem uma temeridade? E João diz que não, o Rabi está com eles. João, jovem, adolescente, sempre muito centrado. Iscariotes instiga Simão Pedro e diz que sabe dos perigos nesse período. Diz que Simão sabe dos perigos desse período de tempestade. E o Simão vai dizer, de fato, se vier um vendaval, nossas vidas estão ameaçadas. E André diz, não, mas Jesus está conosco. O Judas continua cutucando e ele vai dizer assim, no entanto Jesus dorme, quando na verdade deveria vigiar, e isso para ser fiel às suas próprias palavras. E o João reforça, não vamos temer, a noite está serena e o Pai vela por nós. Mas o Judas continua ali inquieto e cutucando todos ali. Pedro vai dizer, chega, vamos remar, vamos trabalhar. É aquele chega de mimimi, adianta nós ficarmos reclamando da vida? Então vamos à ação. E aí eles estão remando, conta Amélia Rodrigues, alegres e relembrando com admiração as curas realizadas por Jesus. Quando Judas diz, olhem as nuvens. E o evangelista Marcos vai dizer sobre os ventos, a chuva e o pânico que se instalou entre eles. Os barcos oscilando e o medo também.
e ele dorme, dizem André e Judas no texto. A serenidade e a confiança estão ali contrastando com o medo e a falta de fé, estampados entre os discípulos. Mas o João, com 16 anos de idade, um jovem, o mais lúcido entre eles, vai dizer: confiemos. O texto evangélico nos diz que o barco foi atingido pelas ondas que subiram por cima do barco e que se enchia de água. Todos nós somos navegantes e estamos em uma travessia nesta encarnação e somos atingidos por ondas maiores ou menores. Estamos sempre sujeitos a esse tipo de risco e isso, meus amigos, exige que sejamos condutores com conhecimento de causa. É o que nós fazemos na doutrina espírita. É o que o Centro Espírita faz por nós, que nos oferece orientações de como conduzir o barco quando vier uma onda ou uma chuva mais forte. Mesmo nesses dias, com a casa espírita fechada, as casas espíritas têm oferecido plataformas digitais, atendimento fraterno, online. Nós ainda temos o suporte da casa espírita e a espiritualidade continua o seu trabalho intenso a nosso favor. Então, nesse sentido, nós somos atingidos muitas vezes pelas ondas, como fomos agora, pela onda da pandemia. Essas ondas que vêm de fora e que causam convulsões sociais, reações das pessoas, nós somos atingidos pela revolta, pelas mágoas, ressentimentos, pela ira, pela agressividade e, principalmente, a maior onda de todas, aquela que vem de dentro de nós. Essa é a mais perigosa, o medo que invade os nossos corações, como aconteceu com os discípulos. Mas Jesus dorme tranquilo. O que é esse sono de Jesus? O sono de Jesus é um exemplo de como nós devemos agir diante das situações de calamidade na nossa vida. Não significa, meus amigos, dormir no descuido, no desinteresse ou na ociosidade. Não é esse o sentido do sono de Jesus, mas significa serenidade, agir com calma, com tranquilidade, com fé em Deus e ao mesmo tempo sabendo que as situações difíceis, as tempestades da vida, são elas que despertam Jesus que dorme dentro de nós. E Judas vai dizer, segundo Amélia, o mestre dorme, meu Deus, e nós? Em desespero, ele pede para que o acordem. E João chama, mestre, mestre, nós estamos perecendo, salve-nos. Jesus então se ergue, abre os braços e aquieta a tempestade e vem a bonança. Então nós vamos ter lá na obra A Gênese, Kardec vai nos dizer sobre o Espírito puro, que é um ministro de Deus e executa a sua vontade, executa a vontade de Deus. Jesus é um destes prepostos de Deus. Emmanuel vai nos dizer que ele é o governador espiritual do planeta Terra, na obra Caminho da Luz. Diz que ele presidiu toda a formação, tem autoridade, tem conhecimentos para, inclusive, interferir na natureza ou nos espíritos que atuam na natureza, diz Kardec na obra A Gênese, com relação ao fenômeno. E então, os sorrisos se estampam nas mesmas bocas que há pouco diziam que ele não se importava que morressem, diz Amélia. No entanto, Jesus estava ali, faltou o quê? Fé. Nós precisamos sempre auscultar, examinar melhor o mar das nossas almas, a tormenta das nossas paixões, às vezes intempestivas, enquanto Cristo, que deveríamos trazer conosco, está adormecido,
sem que as nossas ações o despertem, mesmo nós espíritas que convivemos com os ensinamentos da casa espírita. Muitas vezes não conhecemos Jesus verdadeiramente para vivenciar o Evangelho no dia a dia, colocar em prática. Da mesma maneira que os discípulos conviviam com Jesus, mas não o conheciam. E nós sabemos por que Deus permite a tempestade? Por que Deus está permitindo essa pandemia? E se nós acreditamos em Deus, e todos nós acreditamos, mas nós temos realmente fé em Deus? Acreditar é uma coisa, ter fé é outra. Nós aprendemos com a doutrina que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, com perfeições infinitas, justo, suas leis são perfeitas. Então, se chegou a tempestade, é necessária, está tudo certo. Eu devo e posso enfrentar, porque não há fardo pesado para ombros frágeis. Deus, Pai amoroso, Ele não quer o nosso sofrimento, mas a corrigenda dos nossos erros, dos nossos comportamentos. É isso que nos aperfeiçoa. Nós não deveríamos temer. Ele é o nosso Pai e é justo e amoroso. Então vamos imaginar, quando o filho está doente e precisa ser internado, tem que tomar uma injeção, pegar uma veia para um sorinho. É necessário, é doloroso para os pais, para a mãe, às vezes tomar uma vacina, mas por mais impetuosa que seja essa situação, essa tempestade, as provações das vidas, as perdas das pessoas queridas, os problemas financeiros, os golpes, traições, conflitos de todas as espécies, nós vamos encontrar nas vivências dos ensinamentos do Cristo a chave para o entendimento. Para todas essas questões, a doutrina espírita é a luz para isso, para que nós possamos entender essas aflições e aí sim fazer com que a tempestade se aquete dentro de nós. Porque é na adversidade que nós vamos sedimentar a virtude, que nós vamos evoluir. Senão nós vamos ficar na inércia, na mesma, sem uma mudança, sem uma atitude de melhoria. Nas tempestades da vida, meus amigos, se nós estivermos munidos de confiança e disposição para enfrentá-las, nós vamos conseguir. Porque nós temos as potências da alma dentro de nós. Toda a potência de perfeição e de amor, a essência divina de Deus. Não há tempestade que nunca termine. Ela vai passar. Emmanuel nos lembra que em um outro texto que há tempo para trabalho e descanso, há tempo para plantio e colheita, e que é necessária a confiança na hora certa, e que nós vamos exercitar o otimismo e a confiança quando estiver acontecendo algo para isso, não quando estiver tudo tranquilo, gerando bem-estar. Precisa de um cutucão, senão nós não vamos exercitar. Então veja, quando não há nenhum problema financeiro, não tem ninguém doente, tudo tranquilo. Nós temos períodos sim de tranquilidade na vida, mas aí ocorre o inesperado. Uma demissão de emprego, uma doença que visita a família, uma crise familiar, a morte de uma pessoa querida, uma pandemia. Então veja se não é pedagógico. Quando é que nós vamos valorizar a saúde? Quando nós ficamos doentes. Quando é que nós vamos cuidar mais do dinheiro? Quando não tem. Quando é que nós vamos valorizar o amigo? Quando ele se afasta ou morre. Então são as tempestades. Nós crescemos nas tribulações e adversidades. E quando elas vierem, vamos nos lembrar das palavras do Mestre, que disse: por que sois temerosos ou tímidos? Não tendes fé? Na obra Luz Imperecível, Honório de Abreu, ele vai dizer o seguinte: olha que interessante, que os discípulos estavam num momento muito propício para vivenciarem o exercício da fé. Era um momento de fechamento de um ciclo, então era o fim da tarde.
simbolicamente, fechamento de um ciclo. O ciclo, nesse caso, referia-se aos ensinamentos sobre a fé. Então, eles haviam estudado com Jesus, antes dessa travessia pelo mar, a parábola do semeador, a passagem sobre a candeia, a parábola do grão de mostarda. Então, era um momento adequado para fazerem o exercício da fé, que eles tinham aprendido com Jesus. Interessante isso. E a fé espírita é uma fé racional, e que consiste não apenas em acreditar, mas em compreender, em discernir, entender, e aí sim nós vamos ter bom ânimo para poder enfrentar a luta. Então significa uma atitude positiva e confiança na sabedoria de Deus. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ter uma fala dizendo que a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, faculta paciência, sabe esperar, porque vai ter o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. E é por isso que nós vamos chegar ao objetivo visado. Então, é uma construção, é um exercício, significa entrega, confiança. Muito bem. E como nós vamos então vencer essas tempestades, meus amigos? Nós temos ferramentas. Vamos usar todos os nossos potenciais para remar com todas as forças. Lembrando que é sempre imprudência começar uma travessia num barco pequeno com poucos recursos, levando nesse barco cobiça, materialismo, ambição, ignorância. Então nós precisamos angariar sempre mais recursos para uma travessia segura. É o que nós estamos fazendo através da doutrina espírita, nas plataformas agora da Casa Espírita, que oferece inúmeras ferramentas para nós enriquecermos o nosso conteúdo interno. Então, a Casa Espírita oferece estudos, atendimentos fraternos, trabalhos voluntários, que por hora estão parados, mas nós vamos voltar em breve. E tudo isso ajuda muito. Então, acionar a vontade para realizar o trabalho com perseverança, não vamos desistir no primeiro ventinho. Apesar que agora nós estamos em uma tremenda tempestade. Uma outra questão, não podemos nos deixar dominar pelo medo. Então, fazer a construção da fé e enfrentar o medo é o ponto-chave desse texto. Medo e fé, o medo dos discípulos. E todos nós temos medo. E vamos dizer que nós espíritas temos medo de espíritos, né? Se tiver um fenômeno de materialização, é capaz de não ficar um, né? Sair todo mundo correndo. Isso é natural. Então, o medo tem uma base racional, é uma defesa do psiquismo, faz parte do processo de evolução natural, vem lá do instinto de preservação. O que nós trazemos nos dias de hoje nada mais é do que uma espécie de expressão de segurança. Se nós não tivermos medo, nós vamos expor as pessoas e nós mesmos a riscos. Vamos nos expor. Então, é mecanismo de autodefesa. O medo serve de contraponto. Qual é o problema? O excesso. É ser dominado pelo medo, ser paralisado por ele. A nível patológico, nós vamos ter as fobias e o transtorno do pânico. Então, junto com o medo natural, que vem do instinto de conservação, há medos que foram construídos em nós e que são frutos da nossa história espiritual, da vida atual, pregressa, outras vidas. Portanto, meus amigos, devemos ter cuidado para não colocar ou alimentar medos nos nossos filhos, naqueles que estão sob a nossa tutela, efetuando uma educação na base de ameaças. Isso complica muito. É aquela história, se você não for dormir, o homem do saco vai te pegar. Olha, eu vou levar você e você vai tomar injeção para você aprender. Então, nós precisamos ter
todo um cuidado nesse processo educativo dos filhos para não potencializar o medo. Cuidar para que não sejamos nós, pais, avós, responsáveis, educadores, a colocar inseguranças no espírito que está sob a nossa responsabilidade. A psiquiatria, ela vai nos dizer que a base, a matriz do medo é o medo da morte. E a doutrina espírita nos ajuda muito, porque a morte não existe, não é? A vida continua, desintegra-se apenas o corpo físico, nós temos outros corpos, o espírito sobrevive a tudo. Mas nós temos o medo da falta de controle, isso nos apavora. De onde vem o egoísmo, né? O orgulho. O medo de compartilhar, por exemplo, é a avareza. O ciúme nada mais é do que o medo de perder. A inveja é aquele medo de não ter a qualidade do outro, não é? Então, Jesus dormia porque não sente medo. Ele é pleno de amor, espírito puro. E o amor, ele é o caminho para se combater o medo. Primeiro nós temos que aceitar, fazer essa autoanálise dos nossos medos, para depois partir para o bom combate. O trabalho voluntário, a caridade nos auxilia muito na expansão da afetividade, que começa na colaboração fraterna, porque nós saímos de nós mesmos, dos nossos umbigos e vamos ao encontro do outro, que nada mais é do que um autoencontro. Então isso é uma questão. Outra questão é pedir ajuda a Jesus como fizeram os discípulos. Eles não chamaram Jesus? E aí nós temos a oração, estratégia para lidar com as tempestades e medos, fazer essa religação da criatura com o Criador. Então fazer a aproximação com os nossos benfeitores espirituais, através da oração e horas de ação. Trabalhe no bem. Isso abre um campo vibratório muito positivo. A prece é um hábito para manter o Cristo acordado dentro de nós. Vamos lembrar de não fazer também tempestade em copo d'água, né? Colocar o devido valor em cada coisa. E lembrar de ter gratidão. Gratidão pela companhia de Jesus nessa travessia. O texto diz que ele falou atravessemos, ele não disse atravessem. Ou seja, ele estará conosco até a consumação dos séculos. E isso nos faz brotar uma gratidão imensa dentro de nós, por todo o apoio, o amparo que nós temos, porque Jesus está no leme. Então, queridos amigos, nós dizemos juntos com Emmanuel e uma prece que diz assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de podermos servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas ações, pelos recursos nutrientes, curativos que trazemos dentro de nós, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que nós fizemos aos outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não serve, pelo amparo da afeição, na qual as nossas vidas se alimentam numa permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair de nós. Por tudo isso, por todos os demais tesouros de esperança, de amor, de alegria e de paz, pelo porto seguro que é essa casa espírita em Jaú, que acolhe as nossas tempestades. Ser bendito, Senhor, obrigada, Jesus, gratidão a todos vocês. Um forte abraço
no coração de cada um e muita paz.